Olá, boa tarde, bem-vindos. Vamos começar daqui a pouco a nossa live sobre como se deu a expansão do cristianismo. Então, gente, vocês que já entraram, né? Meu nome é Adriana, sou aqui missionária da comunidade católica Shalom, sirvo atualmente aqui no Instituto Parresia. E antes de começar a live de hoje, eu gostaria de fazer um convite, né, muito especial a vocês. Atualmente, o Instituto Parresia oferece, né, estamos com inscrições abertas, para o curso Viver para Mim é Cristo, São Paulo e suas cartas, né? E as inscrições vão apenas até o dia 7 de dezembro, próxima semana. Então, eu queria te convidar a fazer esse percurso de conhecer mais São Paulo, quem foi São Paulo, a sua personalidade, a sua literatura, as suas cartas, né? Conhecer mais essa grande figura, esse grande evangelizador, né? E também, né, ainda hoje, nós teremos um webinário também sobre São Paulo, nos Passos de São Paulo, com um dos membros do Instituto Parresia, que é o Elton Alves, né? Ele é missionário na Alemanha, né? Também membro do Instituto Parresia, está fazendo seu doutorado também em teologia. Então, queria te convidar, pelo link na bio, você consegue se inscrever nesse webinário, que vai ser logo depois da live. Fica aqui com a gente na live, depois já vai para o webinário e vamos juntos crescer no conhecimento, né, da nossa igreja de São Paulo, mas agora nós vamos falar desse grande tema, né, como se deu a expansão do cristianismo, né? Vai ser com base numa tese do nosso criado cardeal Raniero Cantalamessa, e nós vamos falar de uma tese dele de ondas ou primaveras de evangelização, né? E quem estará conosco nesse dia, né? Quem estará conosco agora, falando um pouquinho sobre esse tema, como se deu a expansão do cristianismo, é o Samuel Luz. Samuel Luz, ele é paranaense, ele é consagrado da comunidade católica Shalom, está em missão atualmente na França, em Aix-en-Provence, na França. É casado e também já estudou, já fez o percurso Filosofia e Teologia pela Faculdade de Lugano, na Suíça, né? E ele vai estar conosco falando um pouco sobre esse tema. E vou convidar ele aqui para entrar, gente. Se você também tiver alguma pergunta, né, você pode colocando essas perguntas aí no próprio chat, ou se não nós temos uma interrogação aí, você pode colocar a sua pergunta, que o Samuel vai respondê-la, certo? Se tiver alguma dúvida com relação ao curso também, Boa alguém tarde, pode Adriana. perguntar. Boa tarde a Samuel, boa todos. Consegue me tarde. ouvir? Exatamente, Boa aqui é boa noite aí noite. para você, né? Obrigado. Oi, Samuel, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Já no final do dia, no sábado à noite, né? Falando, conversando um pouquinho com a gente sobre esse tema, né? Para quem não sabe, inclusive o Samuel Luz, ele fez um mini curso para a gente, que está disponível no nosso canal no YouTube, né? A história da evangelização, onde ele detalhou esse tema um pouco mais, né? Então, Samuel, muito obrigada pela sua presença. Então, sinta-se à vontade aí para falar sobre esse tema tão importante para nós. E fique aí bem livre. E aí, quem quiser fazer pergunta, pode ir colocando também que a gente responde. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Eu estava vendo aqui antes o tema essa frase que tem na definição do Estudo Farresia, né? Transformar o mundo com a força Uhum. do Evangelho. Ele realmente é a síntese daquilo que nós vamos falar. Como o Evangelho transformou o mundo. Se esse é Uhum. o objetivo do Instituto Parresia, de todos que são interessados no conteúdo do Parresia, é porque nós sabemos que o Evangelho tem uma força transformadora do mundo. E quando nós vemos a Uhum. história do mundo, a história da evangelização, a história da igreja, a história do mundo, nós vemos que isso realmente aconteceu. Nós lemos os sinais dos tempos de hoje para ver que está acontecendo hoje uma transformação do mundo e que o Evangelho tem um papel na transformação do mundo para os tempos que nós vemos, os novos tempos que estão se aproximando. O mundo passou Uhum. por mudanças epocais. E nessas mudanças epocais, a igreja estava lá. Desde há 2000 anos. A igreja estava lá e ela foi. A evangelização, aquilo que a igreja fez,
contribuiu para que o mundo vivesse essas mudanças epocais e entrasse num novo tempo, e o Evangelho estava lá, fazendo essa transformação acontecer à luz de Cristo, à luz da mensagem de Cristo. Sem o Evangelho, o mundo de hoje seria outro. E essa história foi escrita há 2000 anos. Ela é escrita a cada dia, desde que Cristo morreu e ressuscitou. Mas a própria evangelização, ela vai transformando o mundo pouco a pouco. Porém, como o cardeal Raniero Cantalamessa, bem descreveu nas pregações de advento de 9 anos atrás, em 2011, existiram as primaveras da evangelização ou as primaveras da missão da igreja, ou as ondas da evangelização. E a que nós vivemos hoje é a quarta onda, sempre segundo o Cantalamessa, a quarta onda da evangelização. E quais foram, então, a primeira, a segunda, a terceira, e qual é, afinal, essa quarta? Nós vamos tentar fazer aqui uma síntese, apresentando, né? É sempre possível identificar em cada onda aqueles que são os protagonistas, né, dessa onda de evangelização, aqueles que protagonizaram, aquela categoria de fiéis que protagonizou, não de forma exclusiva, mas preponderante, aqueles que estiveram à frente com um certo protagonismo e que depois foram sendo o Espírito Santo foi dando novas respostas em novos tempos, e novas categorias de fiéis foram assumindo também o seu papel na evangelização. E é isso que nós vamos ver. A primeira evangelização, os apóstolos. Na segunda onda de evangelização, os monges. Na terceira onda de evangelização, os frades. E na quarta onda de evangelização, que é a nossa, os leigos são chamados a se unir aos apóstolos, a se unir aos monges, aos frades religiosos, porque agora, na quarta onda, que é a nova evangelização, o protagonismo pertence aos leigos. E a quem foi enviado, então, foi anunciado o evangelho nessas quatro ondas? Aos pagãos, na primeira onda, os pagãos daquele mundo que existia, aonde o cristianismo nasceu, onde Cristo nasceu, que era um mundo pagão do Império Romano. Na segunda onda de evangelização, aquela realidade da Europa na época medieval, quinto, sexto século. Na terceira onda, um novo mundo, porque um novo mundo foi descoberto em 1500, o Brasil, inclusive. Portanto, a evangelização do Brasil foi essa terceira onda de evangelização. E agora, quem são os destinatários da mensagem do Evangelho, os principais destinatários? Não é um povo específico, não é um continente específico, mas é o mundo inteiro e é toda a sociedade hoje no mundo que se diz pós-cristã, secularizada. Um mundo que, sobretudo, tendo assim, o coração disso na Europa, mas também hoje no mundo inteiro, a necessidade de uma nova evangelização, onde a evangelização já aconteceu, mas o secularismo como que abafou os frutos da evangelização que já aconteceu no Brasil, por exemplo. Então, no Brasil também é necessária uma nova evangelização, não somente na Europa. Vamos falar então um pouco dessas quatro ondas. E assim que você tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta, escrever aí, ok? Então, os primeiros 3 séculos da igreja, assim que Cristo ressuscitou e falou aos apóstolos, ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. Esse foi o mandamento de Cristo. Nós podemos, inclusive, estudar isso. No final de todos os evangelhos, Cristo, nas suas últimas palavras, depois de ressuscitado e antes de ascender aos céus, são essas. E anunciar o evangelho. E em Mateus ele diz, todo poder me foi dado. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e anunciar o evangelho. Daí nós compreendemos que o poder de Cristo, aquilo que ele diz, todo poder me foi dado. Como é que ele exerce esse poder? Ele exerce esse poder enviando os apóstolos. É a forma de Cristo reinar no mundo, a evangelização.
É a forma de Cristo estar presente no mundo e transformar o mundo. Ele poderia ter encurtado, digamos, o tempo, a plenitude dos tempos com a parousia, a parousia, com o retorno final, com a escatologia. O fim do mundo poderia ter sido ali nas primeiras semanas depois da ressurreição. Mas não, ele disse, é preciso levar o evangelho a toda criatura. E isso através dos apóstolos. Portanto, os apóstolos, eles são os primeiros protagonistas. E os apóstolos, eles nos deixaram os bispos. São os sucessores dos apóstolos. E os bispos criaram comunidades. Eles criaram comunidade. E foi, como Cantalamessa diz, foram as comunidades lideradas pelos bispos o principal coeficiente da evangelização. Porque naquela época não existiam redes sociais, não existia internet. A forma de evangelizar era pessoa a pessoa, era nas ruas, era nas praças, era nas cidades, como Paulo faz. Nós vemos bem descrito nos Atos dos Apóstolos como é que se dava a evangelização no mundo antigo, no mundo pagão, no Império Romano. São Paulo vai visitando essas cidades, assim os outros apóstolos também fizeram, eles vão entrando na vida das pessoas, eles vão transformando uma pequena realidade numa cidade, e que depois, através de um efeito multiplicador, essas comunidades vão gerando missionários itinerantes, inclusive, como fala a Ditaquê, um antigo documento, que o Cantalamessa cita também, que fala lá dos profetas itinerantes, que eram cristãos que saíam evangelizando, e que eles percorriam cidades, percorriam países, atravessavam as fronteiras, porque o Império Romano, como diz Orígenes, naquela época, era o tempo da Pax Romana, um tempo de relativa paz e tranquilidade, porque o Império Romano havia conquistado uma boa parte do mundo antigo, quase todo o mundo antigo, Roma tinha mais de 700 anos, então não existiam fronteiras entre os países naquela época. Era possível viajar de um lugar para outro sem precisar sempre provar a sua cidadania. É como hoje existe na Europa, por exemplo, a União Europeia. É possível ir de um país para o outro com uma certa tranquilidade. Da mesma forma naquela época no Império Romano. Isso ajudou com que o cristianismo se espalhasse em todo o Império Romano. Não apenas na Terra Santa, mas ali se espalhou, como a gente vê nas cartas, né, em Corinto, em Filipe, em Tessalônica, e até chegar a Roma. Né? Os Atos dos Apóstolos terminam em Roma, com a chegada do Evangelho a Roma, na pessoa de Paulo. Então, quando chega aos confins das nações, que era Roma, o coração do império, o Evangelho, os Atos dos Apóstolos terminam. E aí vai continuar, né, a partir de Roma e a conquista, digamos, de Roma. É lá que a igreja vai se instalar também com Pedro. E essa evangelização, ela vai se dar nos primeiros séculos, com o sangue derramado dos mártires. Esse sangue derramado dos mártires, como diz Tertuliano, é a semente de novos cristãos. Eles derramam seu sangue e fecundam a terra. E essa evangelização, essa radicalidade dos apóstolos, dos mártires, dos papas, todos os primeiros papas morreram por Cristo. Uma infinidade de cristãos morria no Coliseu, por exemplo. Isso não fez com que o cristianismo morresse. Essa radicalidade de aceitar Cristo até a morte fazia com que as pessoas entendessem que a mensagem do Evangelho era baseada numa convicção muito profunda de que a ressurreição era verdadeira, de que os apóstolos realmente criam na ressurreição a ponto de derramar o sangue por ela, pela verdade da ressurreição. Isso transformava o coração das pessoas e foi transformando aos poucos. Essas comunidades foram se espalhando em todo o império, até que Constantino, no ano 300 e pouco, ele percebe essa relação de forças. O cristianismo já estava ali vencendo, até mesmo apesar das perseguições, conquistando o coração da cultura, entrando realmente na cultura romana. Então ele vai, com o Édito de Tolerância, admitir a religião cristã. Não é ele que transforma, como diz Cantalamessa, não é ele que transforma a religião cristã na religião do império, mas aquela religião que já estava ali tomando forma e já reinando nos corações de tantas pessoas, conquista também ele, através de uma batalha em que ele vê a cruz de Cristo.
e ele percebe que a cruz de Cristo que ajudou a vencer aquela batalha era a verdadeira religião, era o sinal da verdadeira religião. Então, depois dos anos 300, o cristianismo já está espalhado em todo o Império Romano, mas também já fora do Império Romano, dos confins, até na Índia. Todo mundo antigo já está presente, já existe a presença da igreja nas pequenas comunidades. E os bispos, já acontecem os concílios, como o concílio de Nicéia, em 325. Então, aconteceu uma grande revolução nessa mudança do mundo antigo. E o cristianismo, enfim, conquista o Império Romano. Porém, o Império Romano está em crise, uma crise interna, porque os bárbaros estão chegando. Os hunos estão saindo lá da Ásia e penetrando na Europa, no norte da Europa, sobretudo, fazendo com que os povos bárbaros tenham também que se locomover para dentro do Império Romano. O Império Romano vai permitindo essa entrada dos povos bárbaros aos poucos, e vai acontecendo essa mistura de povos. Povos que desconhecem completamente o cristianismo. E, ao mesmo tempo, Roma vive uma decadência moral. Vive uma decadência, o próprio império. Os imperadores não sabem mais como administrar um território tão imenso. Eles dividem o território do Império Romano. As próprias fronteiras são guardadas por bárbaros. Então, é inevitável que haja uma invasão dos bárbaros. Isso acontece. Acontece um saque de Roma em 410, parecia o fim do mundo. Em 470 e pouco, Roma cai, o imperador de Roma cai. Enfim, o que é que a igreja vai fazer com um novo mundo? Um mundo invadido pelos bárbaros. Bárbaros que desconhecem completamente a religião cristã. Ela vai exatamente reenviar missionários para dentro do coração desses bárbaros, dessas sociedades bárbaras. E é o evangelho que vai transformar, nessa segunda onda, o coração do mundo bárbaro. Isso vai acontecer com os monges. Os monges, essa realidade da radicalidade que, de uma certa maneira, substitui o martírio. Porque o martírio que acontecia nos primeiros 3 séculos, ele não acontece mais agora com a mesma intensidade nos séculos seguintes. Então, o desejo de radicalidade cristã, ele é assumido pelos cristãos através de uma vida totalmente, uma forma de morrer para si mesmo, de morrer para o mundo, de morrer para o mundo. É a vida monacal. É sair do mundo e entrar numa vida monacal, uma vida de oração, no ora et labora, a oração e o trabalho, viver para Deus. Mas são esses monges que vão transformar o coração da sociedade nesse novo mundo invadido pelos bárbaros. Nós conhecemos tantas histórias, as histórias agora do Elton, que está lá na Alemanha. A Alemanha, ela foi evangelizada por um monge. A Holanda foi evangelizada por um monge. Eram missionários monges que, portanto, eram enviados em missão. Eram comunidades monásticas e missionárias ao mesmo tempo. E essa ideia de uma sociedade, uma vida comunitária e missionária já existia desde Agostinho. Os missionários agostinianos já tinham esse aspecto de se colocar no meio de uma vila, de uma cidade, uma pequena cidade, e ali eles vão transformando o mundo ao seu redor. Eles ensinam os bárbaros a agricultura, eles ensinam aos bárbaros coisas da ciência e da própria filosofia, porque os bárbaros, por eles mesmos, eles teriam simplesmente queimado as bibliotecas e toda a cultura. Mas foram os monastérios que guardaram a cultura antiga do mundo grego, por exemplo, da filosofia. Ela só existiu porque os monges guardaram, transcreveram, preservaram. Eram eles que ensinavam o povo. Então, muitas cidades aqui na Europa foram fundadas a partir de mosteiros, de abadias. Por isso que em toda cidade, quando você puder visitar a Europa, toda cidade na Europa grande, ela tem o seu mosteiro, ela tem o seu antiguíssimo mosteiro, ela tem a sua antiguíssima catedral,
Era porque ali, essas cidades nasceram a partir do trabalho dos monges. Era um trabalho social, porque eles não eram realidades simplesmente apartadas do mundo. Eles eram apartados do mundo para viver inteiramente para Deus. Mas eles se relacionavam com o mundo fora do monastério. De tal forma que a evangelização se dava no coração do mundo bárbaro. E as sociedades inteiras eram evangelizadas, como a própria França, aqui de onde eu falo. O rei merovingio Clovis, no final do sexto século, do quinto século, ele foi batizado pelo bispo e, e com ele os seus príncipes, com ele o seu exército, com ele o seu povo. Então foi como que todo o povo seguiu o seu príncipe, o seu rei, depois da sua conversão. Então, por isso a França é conhecida como filha primogênita da igreja. E esses monges, eles saíram muitos aqui da França, foram, por exemplo, para a Irlanda. Evangelizaram a Irlanda, que era um povo bárbaro, celta. E ali a Irlanda se tornou um coração pulsante de missão. De tal forma que eles enviaram monges missionários para muitos lugares, para a Holanda, para a Alemanha. E eles transformaram o mundo de então, naquela mudança epocal também da época. E aí nós vimos então essa segunda onda de evangelização na Idade Média. Então a Idade Média nós vemos acontecer em 1492, o descobrimento das Américas, com as grandes navegações. Né? Essa mudança epocal que acontece também com essa revolução tecnológica, que é a capacidade de cruzar grandes mares, grandes distâncias. Então, países europeus, eles vão, que aqui já existe uma evangelização fundamentada, existe uma sociedade totalmente transfigurada pelo Evangelho nesses séculos, e esses reinos vão enviar não somente a partir de a Espanha, por exemplo, ou de Portugal, não somente pessoas da corte, vão enviar também os missionários. A igreja vai enviar junto com as grandes navegações missionários. E esses missionários foram agostinianos, dominicanos, franciscanos, mais tarde os jesuítas, e, portanto, o protagonismo dos frades, desses religiosos, dessas novas vocações que nasceram na igreja exatamente para cruzar os mares e evangelizar o novo mundo. O Brasil, por exemplo. E aquela realidade que acontecia na Europa em 1500, que era, infelizmente, uma divisão no cristianismo, a reforma protestante, ela vai também ser levada para o novo mundo. Porque nós vamos ver os Estados Unidos, por exemplo, evangelizados pelos protestantes. E aí vai ter toda uma cultura protestante nos Estados Unidos até hoje. E no Brasil chegaram os jesuítas. Nós temos esse grande exemplo do jesuíta José de Anchieta, que chegou no Brasil jovem, com 19 anos, para partilhar a sua alegria, a alegria do Evangelho que ele descobriu. Que ele descobriu junto aos jesuítas. Ele, que nasceu na Espanha, José de Anchieta, entrou para a Companhia de Jesus e, com 19 anos, veio ao Brasil. A própria cidade de São Paulo foi fundada, junto com Manuel de Nóbrega, nessa missão de José de Anchieta. Foi uma missão, eles fundaram um colégio no dia de São Paulo e chamaram esse colégio de Colégio São Paulo. Uma realidade começou a se desenvolver a partir desse colégio e depois virou uma cidade e hoje é uma megalópole. E tem esse nome exatamente por causa da evangelização. Então, no Brasil, ele foi marcado por essa evangelização, particularmente dos jesuítas, mas também de muitas congregações que continuaram vindo ao Brasil ao longo dos séculos seguintes. Todos nós conhecemos algum missionário europeu, por exemplo, que veio ao Brasil religioso, de diferentes congregações, dessas bem antigas,
como os franciscanos, dominicanos, jesuítas, ou de congregações mais recentes, as congregações que trabalham para a educação, por exemplo, e que tiveram um papel de evangelização e de educação, portanto, muito forte nas Américas. E assim, os frades trouxeram não somente a cultura, mas a força do Evangelho, a força transformante do Evangelho para o Brasil. E nós podemos nos perguntar, então, essa Europa que foi evangelizada desde a Antiguidade, o Império Romano, ela que foi reevangelizada depois da invasão dos bárbaros, essa Europa que enviou missionários para o Brasil e para as Américas, e também para outros confins do mundo, porque nessa mesma época, São Francisco Xavier, que nós celebramos ontem, se não me engano, ele chegou até as Índias, até a China, até o Japão, e chegou ao Brasil também através de outros missionários. Quem são hoje, então, na quarta onda de evangelização, os novos protagonistas da evangelização? E é isso que nós vemos na quarta onda, que é a nova evangelização. A nova evangelização, ela nasceu, esse nome, nova evangelização, nasceu da linguagem de João Paulo II, muito ligado ao carisma Shalom, e, portanto, a nossa própria maneira de evangelizar. Nós, comunidade Shalom, também nos sentimos parte da nova evangelização, porque nós somos também parte das novas comunidades, dos novos movimentos. E toda uma realidade nova que apareceu na igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. A igreja, antes do Concílio Vaticano II, ela se perguntava o que fazer nesse mundo que depois da Revolução Francesa, depois desse crescimento do laicismo, da secularização de países que já não tem mais nenhuma relação com a igreja, ou da própria divisão que a reforma protestante causou na Europa, e da própria secularização da cultura, do mundo legislativo, do mundo político, o próprio afastamento da arte, né? A arte que esteve por séculos ligada à teologia, a arte que teve a sua fonte, né, no mistério cristão, e que desenvolveu a música, que desenvolveu a pintura, a arquitetura que nós vemos no mundo. As coisas mais belas do mundo e mais firmes, constantes ao longo dos séculos, são aquelas construções, catedrais, que o cristianismo erigiu. Mas o que nós fomos vendo ao longo do tempo foi que um modernismo e depois um neomodernismo, pós-modernismo, foi tomando conta da sociedade, que é um afastamento completo dos valores cristãos. Não somente da religião, porque a laicidade está presente nos evangelhos. O fato de um país, por exemplo, ser laico, é evangélico, é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O fato dessas realidades serem autônomas não é um problema para nós. Mas não existe apenas o secularismo. A secularização, ela é um processo natural de separação dos poderes político e espiritual. Mas existe o secularismo. Não existe apenas a laicidade, que é justa, mas existe também o laicismo, que é uma forma de rejeitar completamente os valores do Evangelho. Então, esse novo mundo, esses novos destinatários da evangelização, não estão em apenas um continente, estão em todos os continentes. Então, quem são enviados a todos os continentes, senão aqueles que já estão lá também, em todos os continentes, em todas as realidades, em todas as profissões, em todos os meios, em todas as faculdades, em todas as empresas, senão os leigos. É isso que o Concílio Vaticano II deixa claro nas suas exortações. Depois do Concílio Vaticano II, os papas, Paulo VI, com o Evangelho Nunciandi, João Paulo II, de diversas maneiras, mais de 20 anos, 26 anos, se não me engano, de papado, ele escreveu muito sobre a importância da evangelização através dos leigos e dos novos movimentos, que ele deu grande apoio, da mesma forma Bento XVI e o Papa Francisco.
Então, esse protagonismo dos leigos, ele está escrito no próprio batismo. Os leigos recebem um munus, recebem uma ordem, um mandato de evangelização. Eles podem contribuir na igreja com dons, com carisma. Eles não ajudam apenas com meios financeiros, por exemplo. Eles não ajudam apenas com um certo apoio. Eles são realmente protagonistas da evangelização, que é o que acontece através dos novos movimentos, das novas comunidades. João Paulo II disse isso para as novas comunidades em 1998, quando houve um grande Pentecostes. Um grande movimento deu naquele tempo, na virada do milênio. Né? Na virada do milênio, João Paulo II quis, com o projeto do novo milênio, fazer com que o jubileu do ano 2000 fosse marcado por uma nova evangelização. E essa nova evangelização ela vai acontecendo. E é o que nós vemos hoje, a onda de evangelização na qual cada um de nós está inserido, na qual cada um de nós recebeu da igreja o mandato de ir a todos os lugares, através da cultura e, portanto, no ambiente escolar, no ambiente da faculdade, através dos meios de comunicação, através da internet, através das redes sociais, através das artes, porque é preciso entrar também no mundo artístico e transformar todo esse mistério de evangelização, de uma evangelização que penetra pessoa a pessoa e dentro das realidades, transforma as realidades seculares em uma forma de louvar a Deus, em uma forma de elevar a realidade do mundo, a tirar a realidade do mundo do mero materialismo, a tirar as realidades do mundo da crença de que somente a ciência tem respostas. Tudo isso é colocado hoje em xeque. Tudo isso, durante um tempo de pandemia, é colocado em xeque. O mundo uma sociedade que, como um filósofo descreveu, é líquida, uma sociedade que se transformou uma sociedade sem valores, sem fundamento sólido. Ela é líquida porque você pode construir os próprios valores, você pode remodelar os seus próprios valores de acordo com a sua própria vontade. De que não acredito que existe uma verdade universal, né? Não existe uma verdade universal, né? Isso, o relativismo, né? Sim. O relativismo que Bento XVI denunciou tanto. Não existe uma realidade, não existe uma essência. O homem é um ser absoluto. Aquilo que Nietzsche dizia, Deus morreu, a morte de Deus. Agora é hora do homem tomar o lugar de Deus. Só que nós vimos no século para onde tudo isso levou. Levou às guerras, levou ao totalitarismo de todas as matizes. Quando o homem tem que se colocar no lugar de Deus, as coisas dão muito errado. Não apenas um pouco errado, dão muito errado. Então a nova evangelização é uma resposta para os tempos de hoje, para aquilo que o mundo vive hoje. Uma sociedade secularizada e que se afastou completamente de Deus. O carisma Shalom, ele foi uma resposta do Espírito Santo. Isso não aconteceu, como Moisés, que fundou a comunidade Shalom, sempre diz, de uma forma planejada, como se fosse necessário dar uma resposta ao mundo inteiro. Não, era necessário dar uma resposta àquele jovem que ele viu passar na frente do seu carro naquele dia. Era fazer uma lanchonete para que um jovem tivesse um encontro com Deus, os jovens de Fortaleza. Mas tudo aquilo significava um sopro do Espírito, uma realidade nova, que depois Deus ia dizer comunidade, vida comunitária. Uma vida comunitária onde reúne coisas antigas e novas do baú da tradição da igreja. Para que leigos descubram o valor da oração, aquela oração que os monges conheciam bem o valor dela, o valor da Lexio Divina, para que leigos descubram o valor
da missionariedade, para que famílias descubram o valor de serem famílias missionárias. Então, todos os tesouros que as outras 3 ondas de evangelização acumularam no baú da igreja, elas hoje são e podem ser utilizadas não somente pelos novos movimentos e novas comunidades, mas pelas paróquias. Nós vemos hoje uma transformação também nas realidades paroquiais, que, sobretudo no Brasil, nós vemos essa consciência da necessidade de sermos discípulos e missionários, né? Esse mote da Conferência dos Bispos do Brasil e do encontro que houve, né, em 2006 com o Papa Bento XVI no Brasil. A igreja toda do Brasil reconheceu que todas as realidades eclesiais no Brasil são chamadas à evangelização, a serem missionárias, a serem uma realidade missionária. Que depois também foi o tema da JMJ no Brasil. Né? E de anunciar as criaturas. Então, nós temos aí um pouco o geral, né, dessas 4 ondas, e a mensagem principal para nós nessa 4ª onda é de que o protagonismo é não somente dos apóstolos, dos bispos, portanto, não é somente dos monges, não é somente dos frades religiosos, ela pertence hoje também às famílias, aos jovens, àqueles que estão no coração da sociedade. Cada fiel leigo batizado é chamado e é enviado em missão. Sim. E Samuel, você falou, né, da 2ª onda, né, que era dos monges, e você citou o Elton, né, para quem não conhece, o Elton é um missionário da comunidade que mora na Alemanha, e atualmente os missionários da comunidade Shalom que moram na Alemanha, eles estão morando agora num mosteiro, que era um mosteiro que estava fechado, havia sido secularizado, e que reabriu mesmo, vai retornar a ter missas nesse mosteiro, enfim, a comunidade, os missionários de hoje, leigos, inclusive, dessa 4ª onda da evangelização, estão morando nesse mosteiro de vários séculos atrás, foi construído há vários séculos atrás, e estão lá novamente, né, nessa terra, na Alemanha, que já foi evangelizada há tantos anos atrás, nessa nova evangelização, nesse processo de nova evangelização. E isso é uma coisa interessante que você falou, assim, que desde o início o evangelho, ele sempre foi proclamado, anunciado com uma radicalidade, que nos primeiros séculos se deu através do martírio dos apóstolos, né? A gente conhece bem as histórias do Coliseu, dos cristãos que eram mortos ali, né? E que o martírio depois, vamos dizer assim, na 2ª onda, o martírio, vamos dizer assim, a radicalidade que os cristãos viviam na 2ª onda era a vivência dos mosteiros, a vivência radical na oração. E a gente vê que em todas as ondas, porque na verdade isso é uma divisão que nos ajuda, é uma divisão para nos ajudar mesmo, assim, a entender, mas a história da igreja é uma história só, né? Ela tem uma continuidade, né? E que nessa 2ª onda... exatamente. Ela mudou as suas formas, os seus métodos, mas a mensagem, o valor, e acima de tudo a pessoa, porque nós sim anunciamos valores, a igreja tem uma moral, mas a gente anuncia uma pessoa, né? A gente anuncia uma pessoa e a salvação do homem por meio dessa pessoa, né? Que é Jesus Cristo, né? E sempre existe um passo, uma radicalidade nesse anúncio, seja no martírio dos primeiros séculos, seja na vida de oração, de contemplação intensa dos mosteiros, seja na 3ª onda com os frades, na radicalidade de sair do seu continente, sair da sua cultura, ir para um lugar, para um país, para um continente totalmente desconhecido, né? E a radicalidade de hoje, né? Que é hoje, vamos dizer assim, são os valores da sociedade que vão muito contra aos valores cristãos, né? Estar nesse meio e viver dessa forma, viver da forma que o Evangelho nos ensina, é uma radicalidade, é uma escolha radical também, né? Que só pode acontecer quando se ama e se tem essa profunda, né, com Deus, né? Então, assim, é muito belo ver o percurso de Deus, assim, na história do homem, né? Porque tudo que a gente anuncia, e tudo que foi anunciado ao longo da história na evangelização, é uma realidade que só pode ser tangível pela fé. Porque é muito... Eu lembro muito, assim, você falando, lembrava muito da carta de Agneto, né? Que eu tive que ir falando dos primeiros séculos, né, do cristianismo,
que ele ia descrevendo os cristãos, eles são como todos, eles se casam, eles se dão em casamento, eles vivem, mas eles têm uma realidade que transcende eles. Eles estão em meio a sofrimentos, mas eles se alegram, eles são perseguidos, mas eles louvam a Deus, porque eles carregam em si essa força, porque o evangelho em si tem uma força, o anúncio, né? E é muito claro, porque qual instituição, vamos dizer assim, no mundo tem uma duração de mais de 2.000 anos, assim. Eu posso até estar enganada, mas eu acho que nenhuma. Né? Acho que a igreja, por ser mais do que uma instituição, né, ela tem essa perpetuidade, ela dura para sempre, né? Ela nos mostra uma realidade eterna também, né? Então, assim, e uma coisa que você falou, que era o sujeito da evangelização era sempre a comunidade, né? Porque a evangelização não é dada por uma pessoa ou outra, é a igreja junta, né? E a pergunta que eu te faço, assim, né? Com certeza, o anúncio do evangelho, ela vai contra o individualismo de hoje, né? Eu me lembro muito de uma passagem de João 13 que diz, né? Amai-vos uns aos outros, e nisto verão que vós sois os meus discípulos, né? Como a vivência em comunidade, como, por exemplo, as comunidades novas, a comunidade Shalom, a Canção Nova, tantas outras comunidades, como a vida em comunidade pode ser esse anúncio explícito do evangelho hoje, assim, nessa quarta onda da evangelização que a gente vive. Como isso pode mostrar o evangelho, assim, como a realidade das comunidades mostram, assim, o evangelho ao homem de hoje, nessa sociedade que individualista, materialista. Até voltando um pouco, antes você falava do testemunho radical, né? O testemunho dos mártires. Exatamente, tem aí um mistério, porque como o Papa Bento XVI disse em Deus Caritas Est, a igreja ela é uma realidade que tem uma atividade tríplice, que é a liturgia, louvor a Deus, a diaconia, o serviço aos pobres, e o querigma, martiria, que é o anúncio do evangelho. São as três coisas que a igreja nunca deixou de fazer. E, portanto, é querigma, o anúncio essencial da fé, a morte e a ressurreição de Cristo para nos salvar, ligado ao termo martiria. E martiria vem de testemunho, testemunhar. Então, o mártir é aquele que testemunha. E todo aquele que testemunha também é mártir. Esse martírio existe sempre uma vitória sobre o individualismo, que é uma forma de testemunhar o evangelho hoje em dia. Porque uma das tentações do secularismo é exatamente esse, o da fé privada. O da fé que é minha, o da fé que eu não mostro aos outros, o da fé que é uma realidade muito íntima. Isso nós vemos muito aqui na Europa. As pessoas que até vivem uma fé de forma muito íntima, elas têm convicção, mas elas não mostram, elas não usam nenhum sinal, elas não falam de Deus no trabalho, porque ela se criou uma espécie de ambiente onde não se fala de Deus. É tabu falar de Deus. É tabu falar de evangelho. É tabu testemunhar que a minha vida pertence a Cristo. E é essa frieza, diferença, que faz com que as pessoas vivam, até mesmo pessoas de fé, vivam sem se relacionar com pessoas, sem fazer com que a sua fé tenha incidência sobre as pessoas com quem ela convive. A sua fé, ela precisa ser adivinhada, digamos. É como se passasse a sua fé dentro da sua mão e não mostrasse, como nós vimos naquele filme do Scorsese, Silêncio, né? Que ele adapta o livro que um japonês escreveu, mas no final, naquela em que aquele missionário que falha na sua missão, porque ele rejeita anunciar o Cristo e morrer, e ver também mártires, claro, o filme todo é um filme que deixa você em silêncio, porque você não sabe também como você reagiria naquela situação. Mas, no certo sentido, a mensagem final diz assim, ele passou toda a sua vida guardando a sua fé, vivendo intimamente. Ele não mostrava a sua fé para mais ninguém. Não apenas para não morrer, mas para que também nenhum cristão morresse ao seu redor. E é um pouco a tentação que os cristãos são chamados, são tentados a viver uma fé intimista. Uma fé que não é partilhada, uma fé que se torna, às vezes, pais que não evangelizam os filhos.
É um grande problema aqui na Europa. Os pais não Uhum. transmitiram para os filhos, na década de 60, de 70, ali, quando houveram as revoluções de pensamento estudantil, sexual, porque se pensava assim, não, a pessoa tem que ser livre para escolher. Se eu evangelizá-la, eu vou estar forçando ela a ser cristã. Então, quando ela crescer, Uhum. ela vai escolher se ela vai ser cristã ou não. Só que quando Sim. chega a época de escolher, essa pessoa não recebeu nenhum ensinamento cristão. E aí, tudo que ela conhece da cultura é uma cultura secularizada. Ela não existiu o elo da fé, não existiu a transmissão da fé. A maioria das famílias católicas em muitos países na Europa foi assim que a fé morreu. Em muitos países, simplesmente porque as famílias não transmitiram a fé para os próprios filhos. Então, seja uma família, seja uma comunidade que é fervorosa e que também evangeliza, sai de si, como diz o Papa Francisco, abre as portas para sair de si, para ir ao encontro das pessoas, essa saída do individualismo, essa saída do intimismo, é o segredo para atingir o mundo de hoje, né? Que é um mundo individualista, um mundo que por si mesmo está fechado. E por outro lado, espera, como diz, né, São Paulo, espera a manifestação dos filhos de Deus. O que nós vemos nessa mudança epocal do mundo, nessa tensão que nós vemos no mundo, essa angústia que quando nós paramos para pensar e contemplar no mundo, essa angústia que paira sobre a humanidade, o desejo da humanidade de ser evangelizada. Porque a alegria do evangelho, Uhum. ela não foi mais anunciada. Ela está voltando a ser anunciada nessa nova evangelização. E isso nós podemos ver os efeitos da nova evangelização. Um dos primeiros efeitos, né, voltando ao que você disse, é exatamente a saída do individualismo. Porque só Uhum. existe evangelização quando a pessoa ela também é capaz de sair de si. Ela é capaz de assumir a transformação que a sua vida sofreu com o Evangelho e de partilhar isso com os outros. Quando ela sai do Sim. seu egoísmo, do seu individualismo, quando ela dá o que ela recebeu, ela multiplica o dom que ela recebeu. Né? É assim que a Sim. evangelização acontece, através de um efeito multiplicador, não através de eventos de massa, mas através do pessoa a pessoa. Sim. E assim, como eu sou membro da comunidade católica Shalom, eu lembro, Samuel, que eu já morei em Guarulhos, né? E lá em Guarulhos a gente tinha um trabalho de evangelização que era lá no aeroporto de Guarulhos, né? E lá no aeroporto a gente tinha missa toda vez meio-dia, e de 10 horas a gente expunha o Santíssimo lá na capela do aeroporto e saía convidando as pessoas para a missa, né? E muitas vezes eu me encontrava com ateus ou com pessoas de outras religiões e convidava e falava e tudo. E eu já ouvi muito, assim, me dizerem que o trabalho da igreja, ou até mesmo generalizando o trabalho da religião, é um trabalho de querer dominar, como se a gente anunciasse algo para dominar, enfim, né? E por isso criticam muito a igreja por conta disso, né? Mas como aqueles que tiveram experiência com Deus, e o trabalho deles de anunciar, pelo menos eu digo como anunciadora, assim, não é nessa intenção, mas ao contrário, é como se você vivesse algo tão forte, uma alegria tão forte da experiência de Deus, do que é a verdade, você descobrir a verdade, que você não se contém, você quer dizer ao outro. Por isso que a igreja tem como missão esse ir de anunciar porque quem tem essa experiência não acho que é muito difícil assim, ou talvez impossível você reter isso, porque você quer dizer, né? Você quer comunicar ao outro, né? A experiência em si, ela nunca pode ser individualista porque ela comunica, né? E a igreja, quando a gente olha, assim, por exemplo, os mosteiros, ou quando a gente olha, grandes hospitais foram fundados pela igreja, ou se não, grandes universidades, faculdades. Quantas faculdades católicas, por exemplo, nós temos no Brasil ou ao redor do mundo, né? Porque a igreja sempre foi muito essa defensora do conhecimento, né? Defensora, Exatamente. por exemplo, os mosteiros da segunda onda de evangelização, eles foram esses lugares vamos dizer assim, juntar e cuidar de todo o conhecimento da época, inclusive de todo o conhecimento grego, romano, né, todo o conhecimento que podiam ter se perdido nas invasões bárbaras. A igreja foi essa que protegeu, né? Porque a fé que nós propagamos
ela não, vamos dizer assim, ela não ignora a razão, pelo contrário, né? A gente sabe pelos documentos da igreja, né? Escrita até por São João Paulo II, né? A fé e a razão estão juntas, né? Elas duas juntas nos levam a Deus, né? Então, a igreja, aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse papel da igreja na educação e como protetora também do conhecimento, né? Por exemplo, o que seria de hoje se a igreja não tivesse guardado e cuidado de tantos documentos, de tantos autores, né? Cujas obras poderiam ter sido perdidas, né? Pelas invasões e tantas coisas. Né? Como a igreja tem esse papel também na educação e na proteção do conhecimento, né? Da humanidade. Uhum. Isso está muito ligado ao objetivo do Instituto Parresia, que é como um sopro do Espírito hoje também, né? Na comunidade Shalom, mas nós vemos em muitas outras formas em que se redescobre o valor da apologética, o valor da defesa da fé, o valor do diálogo, sim, o valor nós vemos hoje bispos, sacerdotes, leigos, que no YouTube mesmo, né, nos canais de mídia, estão em diálogo com a cultura. Se colocam em diálogo com a cultura, trazem à tona esse tesouro da igreja. Isso a igreja sempre fez. A igreja, na primeira onda, os padres da igreja, sobretudo, foram aqueles homens, como Santo Agostinho, que leram os autores gregos, que leram a sabedoria do mundo antigo e que fizeram com que essa sabedoria passasse para frente, para as outras gerações. A própria filosofia, ela foi como que entrou em amizade com a teologia nos primeiros séculos, exatamente para ajudar a teologia a falar sobre a identidade humana, sobre a identidade de Deus na Santíssima Trindade, as pessoas na Santíssima Trindade, a forma de explicar, quando nós rezamos o credo, nós falamos muitos termos que nascem exatamente dessa sabedoria que foi unir filosofia e teologia, uma forma de explicar a fé através dessa união entre o mistério que foi revelado na pessoa de Cristo e nas Sagradas Escrituras, com aquela forma de linguagem que existia e que teria sido esquecida, ou que teria sido simplesmente queimada nas invasões bárbaras, e que foi guardada, portanto, pelos monges. E os monges eram sábios da Idade Média. Eles mantinham esse conhecimento porque eles criaram a ideia de biblioteca. Eles criaram essa ideia de guardar os livros, ou eles mantiveram essa ideia, né, de manter os livros, que não existia no mundo bárbaro. E de preservar, e como os livros antigos eles iam se deteriorando, e não existia ainda a fotocopiadora, a impressão, né, era preciso fazer mão a mão. Então eles reescreviam a Bíblia à mão, e faziam inclusive desenhos no lado, né? Era um trabalho muito minucioso. Nós vemos São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, um trabalho imenso, e que escrevia à luz de vela com pena, né? Não tinha datilografia. Então, a igreja teve um trabalho minucioso ao longo dos séculos para guardar a cultura. Isso aconteceu também na terceira onda de evangelização, porque os missionários trouxeram a cultura também europeia, levaram tantas coisas belas da arte, da arquitetura, do conhecimento, das ciências. Eles também, muitos monges, né? Nós vemos aí a teoria do Big Bang, foi um padre que pensou nela, a contribuição de muitos religiosos, poucas pessoas sabem disso. Muita gente que acha que a ciência ela está em luta contra a fé, quando na verdade pessoas de fé, e como existe até hoje no Vaticano, né, todo um instituto de busca científica, pesquisa, que continua guardando o tesouro do conhecimento e em diálogo com a cultura. E esse é um trabalho para nós, leigos hoje também, e através do Instituto Parresia, de continuar anunciando, né, em todos os novos areópagos, as novas mídias, fazendo chegar na mão de cada pessoa, né,
o conhecimento da igreja, os temas de teologia, os temas da moral cristã, que são uma resposta para o homem sedento de hoje. Sim, com certeza. Estamos aqui para isso, né? Porque nós percebemos essa sede que a gente tem, que nos faz crescer na nossa fé, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama também aquilo que a gente acredita, a nossa fé cresce, né? E, Samuel, para já irmos terminar, eu queria te pedir para tu dar algumas indicações de livros, né? A gente sabe que até tem uma formação, tem no site a gente pode encontrar, né? Essa tese que o Raniero Catalamens criou no Advento de 2011 sobre as ondas ou primaveras de evangelização, que foi o tema dessa live hoje. Mas a história geral da igreja, na verdade, é um tema de interesse de muitas pessoas, né? Já ouvi até pessoas que mandavam mensagens, e-mail, vocês vão ter algum tema, né? Sobre a história da igreja. É um tema que interessa muito, né? A muitos, né? Você teria algum indicado de artigo ou texto? Tem um artigo, inclusive, nós temos o Samuel Luz escreveu um artigo para nós, para o Instituto Parresia, que está publicado no nosso site, no nosso blog, que é o conshalom.org/parresia, se você quiser se aprofundar, é um artigo com mais detalhes, né? É uma das fontes, né? Mas você teria mais alguma fonte para indicar? Sim. Infelizmente, a história da igreja, às vezes ela é contada de uma certa maneira, ou muito técnica, né? Muito técnica, assim, de forma que nem todo mundo teve acesso a isso, tem acesso a isso. Mas existem trabalhos, sobretudo hoje, de publicações que tentam trazer, né, de uma linguagem bastante acessível. O próprio professor Felipe Aquino, da Canção Nova, ele escreveu um livro chamado Uma História que Não é Contada. É um livro muito interessante, onde ele coloca também, ele fala desse papel educador da igreja e da evangelização, sobretudo falando dessa segunda onda, né, o papel dos monges na Idade Média. Uma história que não é contada, professor Felipe Aquino. Os textos do Cantar na Messa é possível encontrar no site dele. Existe o site Raniero Cantar na Messa, onde estão presentes em várias línguas, né, os conteúdos das pregações que ele faz de Advento, de Quaresma e muitas outras coisas. Né? O próprio Fisichella, eu encontrei em italiano, A Nova Evangelização. Talvez já exista no Brasil em português. Tá? E o Fisichella, ele é o prefeito da Nova Evangelização, né, da prefeitura, da congregação que trata da nova evangelização. E ele escreveu La Nuova Evangelizzazione, que talvez já exista o título em português no Brasil. E quem gosta mesmo de história, assim, em detalhes, é Harnack. Eu posso até deixar escrito depois, Harnack, com H, que é um grande historiador, sobretudo da história geral da igreja. Pois, muito obrigada, Samuel. Obrigada pela sua presença aqui, esclarecendo um pouquinho para a gente sobre esse tema, nos falando, né, um pouco desse tema tão rico. Com certeza, uma live não dá para falar de tudo, né? Mas já dá para deixar aquele tinho de quero mais, né? Para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós temos um mini curso produzido pelo Samuel Luz sobre história da evangelização. Temos um artigo publicado sobre isso também. Então, temos essas indicações, depois eu peço a Samuel para tu colocar por escrito nos comentários dessa postagem, para o pessoal poder pesquisar os autores, né? E, desde já também, né? Obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui conosco, viu? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço pelo convite. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. E também queria, para a gente terminar, né, finalizar, convidar você que está aqui mais uma vez para participar do nosso curso, né? Você que entende que estudar também é uma missão, que estudar é necessário para fazer a sua fé crescer.
Nós estamos com o nosso curso Viver para Mim é Cristo, de São Paulo, e suas cartas disponível para você, para fazer inscrição até o dia 7 de dezembro, para você aprofundar um pouco essa pessoa fantástica, essa figura assim, emblemática que foi São João Paulo II, a vida dele, né? A gente vê tantas vezes na liturgia, né, quem frequenta a missa diária ou até a missa de domingo, leituras, né, sobre tantas cartas de São Paulo e como é bom a gente participar da missa e entender melhor essa leitura, entender no contexto histórico, entender por que São Paulo falava aquilo àquele povo, o que estava acontecendo, né? Compreender melhor, né? Acho que a compreensão, o conhecimento também nos ajuda na nossa fé, né? Eu quero te convidar a fazer o nosso curso, né? Você pode se inscrever através do site www.institutoparresia.org até o dia 7 de dezembro e também, né? Se você ainda quer continuar aqui conosco, né, falando um pouquinho sobre a missionariedade, vamos ter agora, já às 4 horas da tarde, um webinário, que é uma aula ao vivo com o Elton Alves, né, a gente até falou dele hoje na live, e basta se cadastrar no link da bio, ou até mandar uma mensagem pelo chat no Instagram, que a gente manda o link da aula, para você também estar conosco agora nesse webinário nos Passos de São Paulo, com o Elton Alves, do Instituto Parresia. Então, qualquer dúvida, pode colocar no chat, pode colocar uma mensagem privada para o Instituto Parresia. Estamos aqui para vocês mesmo, conte conosco. E até a próxima. Um grande abraço. Shalom.